desejo por missões. Em alguns momentos da minha vida, Deus me usou para fazer algumas coisas, e eu sempre fiz procurando dar o meu melhor. E de alguns anos para cá eu tenho entendido que Deus me quer nesse campo de missões, e é muito interessante, porque quando você começa a ler a Bíblia, você só vê textos que se destacam para esse chamado. Parece que ressalta somente esses textos. E esse foi um texto também que saltou para mim, destacou para mim, e eu queria dividir com vocês nessa noite. Vamos ler, eu vou ler, vamos acompanhar. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías falando, ok? Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas asas, as suas abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse, Isaías falando: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, disse Isaías: aqui estou eu, envia-me. Até esse verso. Eu queria fazer um exercício aqui com os irmãos de forma muito rápida. Se você tivesse que falar alguma coisa sobre esse texto, numa única frase, o que destaca aos seus olhos? O que te chama a atenção nesse texto que nós lemos? O que te chama a atenção nesse texto? Alguma coisa? A entrega de Isaías a fazer a obra. O que mais? Confissão. Confissão de Isaías, certo? O que mais, irmãos? Obediência, chamado. Nós estamos dando ênfase em Isaías. O texto também fala de outras coisas, não fala? De Deus, não fala? Quem se atreve a falar alguma coisa nesse sentido? Jairo? Ok, então a consciência de Deus, a consciência nossa, e a partir daí nós somos orientados a fazer algo pelos outros. É isso? Boa, mas já falou de Deus. O que mais, irmãos? Mais alguma coisa? Revelação da parte de Deus, Deus se revelando a nós. A Bíblia é uma revelação completa.
Nós lemos a Bíblia e temos revelação total que Deus deixou para nós. Revelação, né? Que mais, queridos? Expectativa de Deus. Olha só que interessante. Deus ali estava, não era que acreditando, mas ele tinha uma expectativa que o coração de Isaías entendesse a oportunidade dele, Isaías, servir a Deus. É isso? Boa. O que mais, irmãos? Ok. Então, a doutora Antônia está levando o negócio um pouco mais para cima, advogado, né? A autoridade de Deus, né? E a gente usa aquele velho ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim, Railton. Uhum. Perfeito. Fazendo um paralelo, Railton, você vê isso em mais alguém na Bíblia que também teve essa mesma postura de se achar impotente, incompetente? É isso aí. Está vendo que esse é um princípio bíblico, que isso tem que ser uma verdade quando nós nos relacionamos com Deus, né? Esses camaradas que fala muito de si, se acha, parece que o princípio não está valendo para eles, porque o princípio bíblico é esse: a pessoa olhar para si e falar, olha, eu não tenho nada, Deus, se não for o Senhor, perfeito. Alguém levantou a mão aí? Sim, meu irmão. Aham. Boa. É isso aí. Ó, tá vendo como que a gente vai extraindo lições numa leitura, numa primeira leitura? Irmãos, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho essa questão. O texto começa dizendo que no ano que o rei Uzias morreu, lá em 2 Crônicas, capítulo 28, vai dizer que Uzias ele morreu de lepra, né? Então, nesse ano que Uzias morreu, o rei de lepra, houve essa revelação, houve esse manifestar de Deus. Isaías teve esse encontro com Deus. Foi no ano 740 antes de Cristo. Alguns teólogos, eles dividem ou fazem algumas macrodivisões do verso, nesses versos que nós lemos. Alguns colocam que isso é uma visão correta sobre Deus, e se você ler do 1 ao 4, você vai ver que Isaías está tendo uma visão correta de Deus, de quem é Deus, aquele que habita num alto trono, aquele que o seu manto é gigante, aquele que está, que é todo soberano, uma visão correta. No verso 5 e no verso 7, Isaías vai ter uma visão correta dele, Isaías. Um homem pecador, um homem limitado, um homem que não tinha condições de fazer a obra de Deus por si. E alguns outros vão colocar que é uma visão correta sobre a obra. Então, a partir do verso 8, Isaías vai ter uma visão correta, ou lendo esse texto, nós temos uma visão correta da obra de Deus. Alguns também fazem uma outra divisão, que primeiro é a visão da glória e santidade de Deus. Então, do verso 1 ao verso 4, vai falar da glória e santidade de Deus. Está falando de Deus, quem é Deus, o que é Deus. Santo, 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 está acima de todo poder, ele é toda autoridade.
No verso 5 a 7, vai falar do arrependimento e purificação do homem que se encontra com o sagrado. Então aqui nós temos, alguns teólogos vão fazer essa divisão, que quando o pecador, quando o impuro se encontra com o sagrado, e ele tem a dimensão de quem é o sagrado e de quem ele precisa ser purificado dos seus pecados, quando tem esse encontro, essa relação. Do verso 8 ao verso 10, alguns teólogos dividem que é a chamada à consagração para fazer a obra. Chamada à consagração. E do verso 9 ao verso 3, Deus fala da dificuldade que seria fazer a obra de Deus. É muito interessante porque quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus, a gente acha que nós não teremos dificuldades, que vai ser só porque Deus mandou, né, todas as coisas vão funcionar, vão se abrir todas as portas, não vai ter guerreiro atrás de nós, não vai ter império do Egito atrás de nós, não vamos ter escassez de água, não vamos ter escassez de alimento, a gente acha que não vai ter problema. E Deus já deixou bem claro para Isaías que seria uma batalha difícil a que ele estava assumindo. Então alguns teólogos fazem essas divisões. Mas eu queria pensar para nós, nessa noite, algumas coisas que eu identifiquei aqui. E eu queria começar a dizer que Isaías, ele vê um trono eterno, e que nunca está e estará vazio. Esse trono é o trono de Deus. Esse trono sempre estará ocupado pelo Deus dos deuses, aquele que é desde o início e será até a eternidade. Aquele que é o alfa e o ômega. Aquele que é desde o início e será por toda a eternidade. Esse trono estará ocupado pelo Deus dos deuses. Isaías vê a presença do Senhor, então, sobre tudo. Isaías tem uma visão da santidade de Deus. Isaías tem essa visão. Você se recorda aquele momento que você entendeu o amor de Deus por sua vida e você se submeteu a esse amor? Não foi um momento onde você reconheceu que você era pecador, mas também você reconheceu o amor de Deus, a santidade de Deus? Você se recorda disso? Eu me recordo. Não fazem tanto tempo assim, né? Fazem aproximadamente 30 anos, mas eu me recordo aquele dia que eu estava ali num banco da Igreja Batista de Vila Mariana, lá nos últimos bancos, e aquele pastor velhinho, e era velhinho mesmo, irmãos, e ele fez aquele apelo, e eu falei, que Deus amoroso, que Deus santo, e eu sendo tão pecador, e eu entendi esse amor e me submeti a esse amor. Então, Isaías tem essa visão da santidade do Senhor. Mas Isaías também ele chega a uma conclusão. A conclusão que Isaías chegou era a sua convicção de pecado. A sua convicção de pecado. Da mesma forma que nós olhamos para Deus, nós temos que olhar para nós também. Para nós vermos o quão finitos, o quão limitados, o quão pecadores nós somos. Essa obra só é completa, eu vou dizer, esse círculo, ele só é completo quando nós vemos quem é Deus, nós vemos quem somos nós e nos submetemos à vontade desse Deus. Aí a obra é completa. E Isaías está nos ensinando isso. Por quê? Porque brota em nós automaticamente uma devoção em servir. A gente quer servir a esse Deus. É natural em nossos corações. E a gente vê isso
na vida de Isaías, né, nesse momento. E aí ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, ou envia-me. Sabe por quê? Porque ele teve uma clareza do chamado. E quando nós temos uma clareza do chamado, não existe outras palavras na nossa boca senão a de: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele também teve um conhecimento da autoridade do chamado. Não era meramente um rei, não era um rei dos judeus, era o rei dos reis. E ele reconheceu essa autoridade, de quem vinha esse chamado. Ele também entendeu a direção do chamado. Ele entendeu a direção, o que ele tinha que fazer. Não exatamente ainda como, mas o que ele tinha que fazer, a direção do chamado. E ele também teve uma ação de submeter-se ao chamado, à aceitação do chamado. Porque é comum nós colocarmos muitas dificuldades para aceitar o chamado. A gente coloca muitas dificuldades. Idade, tempo, dinheiro. Nós colocamos inúmeras dificuldades para nós nos submetermos ao chamado. Você não, graças a Deus, porque você é mais santo do que eu. Mas, às vezes, tempo, idade, uma condição financeira, família. Não estou dizendo para a família não ser importante, não estou dizendo que o seu trabalho não é importante. Mas, às vezes, nós queremos dedicar para Deus a nossa aposentadoria. Isso acontece conosco. A gente quer dedicar para Deus o resto do nosso tempo. A gente quer dedicar para Deus o que sobra do nosso dinheiro. Isso acontece conosco. E aqui, então, nós vemos Isaías aceitando o chamado. Né? E o chamado era: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A verdade é, irmãos, que somente aceita o chamado quem já esteve na presença do rei. Somente aceita o chamado quem teve um encontro com o rei. Você quer olhar para alguém de uma forma de fora e ver por que aquela pessoa tem dificuldade em se submeter? É porque ela nunca teve um encontro com o rei. Porque é impossível alguém que tenha tido um encontro com o Rei dos Reis não se submeter à vontade do rei. É impossível. Mesmo porque nós não merecíamos nada. E eu sei do que eu estou falando. Todos nós sabemos. Não tínhamos nada em nós que pudéssemos agradar a Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus nos méritos de Jesus. Isso já é mais do que suficiente para nós nos submetermos à vontade do rei. Então, eu queria que você guardasse essa frase. Somente se submete à vontade, ao chamado do rei, quem já esteve na presença do rei. Porque estar na presença do rei, irmãos, é um momento tão diferenciado, é um momento de um divisor de águas tão grande, tão sublime. Estar na presença da autoridade do Deus Todo-Poderoso é um momento que quebra nossos corações. Alguns sabem que eu faço capelania. Se eu tivesse mais tempo, eu ia mostrar um áudio para vocês. A semana passada, na estrutura da Polícia Militar, o sargento do P5 mandou um áudio para mim. Falou: pastor, quando o senhor estiver aqui na terça-feira, que foi ontem, hora que foi a semana retrasada,
A hora que o senhor terminar a preleção aqui, o tenente-coronel quer que o senhor suba na sala dele e que ele quer que o senhor ore por ele. Eu fui subindo aqueles degraus, não com medo, mas com um sentimento de temor, de respeito. Eu falei, uau, cara. Imagine nós estarmos na presença do general todo-poderoso, o Senhor dos exércitos. Eu fiquei ali um pouco impactado em estar na presença de um tenente-coronel. Essa semana, segunda-feira, eu recebo um áudio de um coronel que ele está procurando a nós, crentes, para nós o orientarmos num mestrado que ele vai fazer sobre povos andinos, e quer que nós, crentes, o ajudemos. Aí eu estou falando com o pastor Benjamin, com o pastor Jesus, com o pastor Fred, com o pastor Libério, que dominam um pouco mais isso, e segunda-feira nós vamos ter uma reunião aqui na igreja. Isso traz para nós assim um sentimento de temor, né, de respeito. Imagine Deus, irmãos. Isaías estava na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu estou dando esses exemplos para nós entendermos a dimensão de quem é Deus. Aí ontem eu estou no batalhão e normalmente participa até capitão, tenente, major, comando maior nunca participa. O tenente-coronel participou. Eu falei, mano, eu não acredito. Naquele momento você fica meio engasgado, porque é uma autoridade muito grande. Ele é o comando daquele batalhão. Isaías esteve na presença do Deus dos deuses. É impossível alguém que tenha tido uma experiência com o sagrado não se submeter à vontade do sagrado. É impossível. É impossível alguém que tenha tido essa experiência de relação com o Deus Todo-Poderoso não se submeter ao Deus Todo-Poderoso. É impossível. Então, logo, aquele que tem dificuldade em se submeter ao Deus Todo-Poderoso, eu sou obrigado a entender que ele nunca teve uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Porque é inevitável nós também não falarmos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando eu olho para a vida de Isaías, guardando as devidas proporções, óbvio, eu também me vejo, lógico que guardando as devidas proporções, assumindo um chamado de falar a um povo que vira as costas, que não quer nem saber, muitas vezes ironiza, não dá valor, menospreza aqueles crentes, cambada de ignorante. E muitos falam isso, muitos pensam assim de nós. E nós sabemos que nós vamos encontrar esse povo. Assim como também Isaías sabia que ia encontrar um povo duro, de coração duro, que não iria acreditar, que não iria confiar. Mas Isaías tinha que ir a esse povo. Então eu queria que nós guardássemos isso no nosso coração. Deus tem nos chamado, Deus tem nos levantado, Deus tem colocado oportunidades nas nossas mãos. Obviamente que sim. E nós temos que aproveitar essas oportunidades e falar do amor de Deus, falar da soberania de Deus, levar o conhecimento de Deus a essas pessoas. Que seja assim também na sua vida, como foi na vida de Isaías. Alguém que teve uma experiência com o sagrado. É impossível sair outras palavras da boca dele que não seja, eis-me aqui, envia-me. É impossível. E eu acredito que nós tivemos
e continuamos a ter essa experiência com o sagrado. Então que dos seus lábios também saiam essa palavra: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, conta comigo, quero ser um instrumento nas tuas mãos para proclamar a tua vontade, proclamar o teu reino. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Eu quero te convidar a ficar em pé. Era essa reflexão que eu queria dividir com vocês, lembrando que eis-me aqui é a única resposta digna daqueles que verdadeiramente entendem quem é o Rei da sua vida. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto que nós estamos te prestando, esse momento de reflexão da tua palavra, momento em que a tua palavra fala ao nosso coração, assim como os cânticos, assim como as orações. Nós te agradecemos, porque a tua palavra fala ao nosso coração. A tua palavra muda as nossas vidas. A tua palavra consola muitas vezes. E quantas vezes a tua palavra não nos trouxe um bálsamo, um refrigério, um ânimo, enxugou as nossas lágrimas. Quantas e quantas vezes a tua palavra não consolou os aflitos. E quantas vezes nós também não estivemos na condição de aflito. Mas também, Senhor, a tua palavra nos exorta. A tua palavra nos motiva, a tua palavra nos encoraja a nos colocarmos à disposição do Senhor, a colocarmos a mão no arado, a ir com o Senhor, a sermos discípulos, a seguir o Senhor de perto, a fazermos discípulos, sermos seguidores dos teus princípios e proclamadores desses princípios. E hoje, ao ler essa experiência de Isaías, a nossa oração é que, apesar de nós, o Senhor conte conosco, use as nossas vidas para falar do teu amor, para denunciar o pecado, para denunciar as mazelas do mundo, para anunciar as boas novas. Use as nossas vidas para falar do teu amor a todos estes que estão distante do teu aprisco. Use as nossas vidas, Senhor. Use esta igreja, continue a usar essa igreja, que há 113 anos tem a sua proclamação de boas novas, do Evangelho. Isso que Isaías entendeu, Pai. Essa igreja também tem entendido e tem proclamado, apesar de um povo duro, um povo com um coração muitas vezes insensível, mas o nosso papel é de anunciar, o nosso papel é de ir, o nosso papel é de semear, Senhor. Por isso, continue a usar as nossas vidas. Essa é a nossa oração, e assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.